Então, a gente está agora com o professor Alain Macário e que palestrou agora e a gente está assim com muita expectativa porque é uma área que está muito em voga e está num contexto que hoje compõe a odontologia, que é a harmonização facial. Professor, é um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu. Eu sei que o senhor deve estar cansado, a gente tem umas dificuldades, né? Durante o congresso não tem Faz jeito, parte. faz parte, né? A gente não consegue controlar esse digital, é difícil. Eu sou da década de 70, para mim ainda é muito complicado. Mas enfim, a gente está com essa especialidade, que já não é nova, porque a gente já aprovou faz algum tempo. E o senhor veio com uma proposta de fazer essa palestra de harmonização de alta performance e ainda falar sobre o faturamento do consultório, né? E eu vejo que como a gente é muito versátil, o dentista é muito diversificado agora, né? A gente consegue, além de fazer uma apresentação de técnica, a gente também interfere no principal negócio hoje da odontologia, que é seu consultório, né? Eu sempre comento nas palestras e nos cursos que eu ministro que é tão importante quanto a parte técnica o dentista entender o papel dele como empreendedor, né? É necessário vender. O que vai transformar a vida do cirurgião dentista, literalmente, ou seja, para ele possa dar mais conforto aos filhos, à esposa, aos pais, e transformar a vida pessoal dele financeira, é venda, né? Então, a gente observa que há uma preocupação muito grande em se formar tecnicamente bons dentistas, mas eu vejo falar muito pouco sobre gestão. É porque há um estigma de venda, né? Tem gente que diz que não nasceu com esse perfil vendedor, então, e de empreendedor. Então, para esses dentistas não resta o serviço privado. Exatamente. Né? Fica complicado você pensar no serviço privado se você não tem esse. Ou tem que arranjar alguém que faça isso por você. A gente tem muita questão do perfil, realmente tem pessoas que não têm o perfil empreendedor, mas não quer dizer que você não possa se tornar um empreendedor, né? Ou seja, eu sempre falo, ninguém nasce sabendo tudo. Sim. E da mesma forma que ele não nasceu cirurgião dentista, né? Ele aprendeu, ele se tornou ele pode se tornar sim um bom vendedor, mesmo que você às vezes não acredite que você tenha isso internamente, mas isso pode ser desenvolvido. E eu não sei se o senhor lembra, mas assim, numa época na PUC, por exemplo, a PUC de Campinas, a PUC de São Paulo fazia um teste prático para dentistas poderem fazer o vestibular para odontologia, que hoje não existe mais. E hoje a gente pode não ter mão para fazer as coisas, né? E pode direcionar para outras linhas, né? Eu exemplifico nas minhas palestras, eu sempre pergunto o seguinte, eu puxo deles uma seguinte reflexão. Faz uma pesquisa internamente no grupo de colegas de faculdade, de ex-colegas, e normalmente aquele melhor aluno, aquele que sempre se sentou na cadeira da frente, que anotava tudo, nem sempre será o mais bem sucedido. Eu sempre disse isso também. O nota 10, o primeiro lugar não quer dizer sucesso. Quase nada, porque é muito mais do que apenas ser bom tecnicamente. Sim. Então, o que eu trago para minha palestra, quando eu falo harmonização orofacial de alta performance, é justamente isso. Olha, não basta ser bom tecnicamente. Você tem que se reinventar como profissional e como gestor. Agora eu entendi. Então, a alta performance está inserida na sua palestra para faturamento. Faturamento. A gente tem que desmistificar. Olha, vamos parar de ter medo de falar de dinheiro. E eu acho que é muito interessante porque é uma área nova, a gente não conhece. Sim. E tem que aprender como oferecer, né? Porque a gente sabe oferecer resina. E eu queria ver muito mais dentistas falando de dinheiro. Ou seja, vamos ganhar dinheiro? Qual o problema? Verdade. Né? Porque, por exemplo, na medicina, eu escuto muito do dentista, né? O meu paciente ele não valoriza, ou o paciente não valoriza o cirurgião dentista. Será mesmo? Né? Será mesmo que o problema é valorização? Talvez não. Ou o que nos falta realmente é formar bons gestores? Né? Sim, tem como ganhar muito dinheiro com odontologia, é uma das profissões mais rentáveis que existe. E eu ensino e eu mostro a muitos alunos, a muitos colegas, e a gente ajuda a transformar muitas vidas financeiramente. Não só pessoal, tecnicamente, mas principalmente, eu falo muito na harmonização orofacial, ética, de qualidade, mas lucrativa. Temos que ganhar dinheiro. Porque a gente tem que pagar as contas, né? Isso é real. É real.
E não tem como a gente ter misticismo sobre isso. Sim, exatamente. Né? Eu acho muito importante, eu acho que com certeza quem assistiu agregou muito, né? E eu acho que tem muita gente perdida em saber como faço, né, para dar certo nessa profissão. Sim. E que é o que a gente tem muito, né? É muito gratificante agora no final da palestra, e assim, a grande maioria do público era um público jovem ainda ali iniciando ou bem perto de se formar. E eu fiquei, acho que uns 5 minutos após a palestra, eles me pedindo para registrar algumas fotos, e todos eles, sem exceção, dizendo: nossa, doutor, foi muito inspirador, porque a gente ouve muita coisa negativa, que o mercado está difícil, que o mercado está saturado. Eu falei: que nada, cara, isso não existe, tá? E eu sempre repito uma palavra que meu pai me disse, eu ainda muito jovem, ele disse assim: se eu tivesse o apoio que eu estou te dando, ou seja, se o pai dele, né, ele dizendo, se o meu pai tivesse me dado o apoio que eu estou te dando agora, eu seria presidente da República, ele me disse. E isso me marcou, eu tinha uns 13 para 14 anos, e só lá na frente, depois de muito tempo, eu fui entender o que ele quis me dizer, ou seja, não era bem ser o presidente da República, era ser o que ele quisesse. Dono do mundo. Dono do mundo. Eu falei: cara, eu tô te dando tudo, né? Eu tô te dando apoio financeiro, tô te dando apoio pessoal. Você não tem que acordar para trabalhar, né? Para pagar a conta, é só estudar. Então assim, cara, vai lá que o mundo é teu. E eu olhava aquilo e eu tenho 20 anos de formado e a história era a mesma. Odontologia está saturado, a grande maioria dos profissionais que entram... É bom para a gente pensar realmente, né? A grande maioria dos profissionais, quando entram, eles preferem medicina, né? Verdade. Nossa, eu queria ser médico. Verdade, porque não tem erro, né? Onde ele for tem vaga. Mas não é vocação para ser médico, Não. porque a área de saúde é a mesma, concorda? Concordo. É a questão financeira. Sim. Então, eu brigo muito por isso. Olha, a odontologia pode te dar muito dinheiro, sim. É um pouco mais complicado, assim, um pouco mais restrito? Sim, sim. Mas com técnica, com gestão, você consegue reverter esse panorama. Então eu brigo muito por isso, sabe? É uma bandeira que eu levanto. Verdade, tá? Mudar a comunicação Sim. nesse sentido. Precisa, verdade. E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu via na carinha deles, né? Os jovens, assim, eu dizendo: olha, dá para faturar tanto, e eles olhavam assim um pro outro, tipo assim, será mesmo? Eu falei: nossa, com certeza. Professor, muito obrigada. Eu acho que agradeço. A gente é que agradece por ter professores nesse nível, com esse pensamento, já pensando no futuro dos nossos futuros colegas aí que estão entrando no mercado, e para a gente parar de associar a odontologia hoje com saturação. Sim. Tudo depende da gente, tudo depende do que a gente quer da profissão, do que a gente quer oferecer, do nosso empenho, né? E as coisas não vêm prontas, como o senhor mesmo disse, e a gente precisa estar preparado para isso. Exatamente, muito perfeito. Obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Essa aqui é um podcast patrocinado por uma empresa que vende para harmonização, que é a BCMed. E que teve essa ideia, que a gente já estava... A gente, assim, na odontologia, a gente sempre diz, né? A gente também sempre ouvia muita dificuldade para montar congressos. Ninguém tinha budget para odontologia. E eu já estou dizendo assim, ó, tem budget para odontologia, porque quem quis não deu mais nesse congresso. E o Ceará está aqui inovando, tentando aproximar ao máximo os nordestinos e o norte, né, do que acontece no centro-sul do país. E aproveito para parabenizar, tá, vocês pela iniciativa, eu acho fantástico. A gente precisa de mais eventos como esse, de mais iniciativas como essa, justamente para a gente transformar, né, esse pensamento, esse mindset dos novos cirurgiões dentistas, da classe que está aí, e que sim, que a odontologia ela é fantástica, e a gente linda, pode sim transformar muitas vidas em todos os sentidos. Verdade. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Prazer, viu? Igualmente.